A paz do Senhor, boa tarde. Esse é a nossa primeira live Missão Checkout. É uma ideia que eu tive. Eu venho sempre fazendo lives de início de mês e eu senti a falta de alguma coisa para o fechamento do mês, né? De uma palavra, de uma ministração, de uma liberação de Deus, de um fechamento mesmo. Então eu pensei em fazer, né, às 18 horas, ou próximo das 18 horas, no último dia do mês. Essa é a primeira. Vamos ver se Deus continua dando direção para continuar fazendo todo fim de mês. Então essa é a primeira live Missão Checkout do mês de março. No mês de março, nós tivemos liberado no dia 1º uma palavra para esse mês aqui na missão, né, na Mike, ressignificando a visão. E foi uma palavra que foi liberada, uma palavra muito poderosa, uma palavra muito abençoada, uma palavra muito direcionada por Deus para a nossa vida. E ao longo do mês a gente foi provando dessa palavra, a gente foi experimentando Deus nessa palavra, a gente foi crescendo com essa palavra, a gente foi buscando e mergulhando nessa palavra e buscando cada vez mais, nos alimentando, saciando a nossa sede com essa palavra, porque é para isso que serve uma palavra profética, é para isso que serve uma palavra liberada, seja ela para que for, né? Nesse caso para um mês, né? Para te sustentar, para nos sustentar ao longo de um mês inteiro. E dentro desse ano de 2021, que é onde a gente está ressignificando tudo, no mês de março a palavra foi ressignificando a visão, trazendo rapidamente o entendimento do que é ressignificar, dar novo significado, entender de maneira nova. Por quê? Porque mergulhando na palavra, na vida com Deus, na busca, na oração, no jejum, eu entendi junto a Deus, né? Junto de Deus, eu entendi que o nosso encontro com Cristo, ele faz as coisas serem novas. Tudo se faz novo. Então não é que tudo ao nosso redor é transformado, tudo dentro de nós é transformado e ganha um novo significado. Aquilo que está ao nosso redor ganha um novo significado. E isso resultou, ao longo desses estudos, desses mergulhos, resultou no livro que está à venda na Amazon, né, que é Ressignificando Tudo, onde eu fui o resultado do meu estudo de várias palavras ao longo da vida de Jesus, ao longo do encontro de Jesus com as pessoas, o que esse encontro proporcionou de ressignificados, né, de novos significados para essas pessoas. E esse livro, essas palavras, né, que estão compiladas nesse livro foram muito transformadoras para mim, assim, foram caídas de fichas, assim, diárias, assim, dia após dia o Espírito Santo foi me dando palavras, foi me falando a respeito desse ressignificado. Mas antes disso ele já havia me dado essas palavras que iam ser liberadas ao longo dos meses nesse ano de 2021. E coube a março ressignificar a visão, ressignificando a visão. O que é ressignificar a visão? É enxergar ao modo de Deus. É passar a ver tudo ao seu redor da maneira como Deus vê. Ontem, estudando essa palavra, eu fiz uma anotação que diz o seguinte, que está escrito assim: ressignificar a visão vai além de conseguir enxergar a Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, não é só você conseguir ver Deus em tudo, porque isso a gente já fala muito, não sei se a gente consegue fazer, mas falar a gente fala muito. No meio do problema, no olho do furacão, abre os teus olhos espirituais que você vai enxergar Deus ali sustentando a tua mão, enxerga Deus no problema, enxerga Deus na alegria, enxerga Deus no meio da tua família, mesmo que esteja passando por algum problema. Isso a gente já fala muito. Mas ressignificar a visão fala da transformação do ponto de vista. Então é você morrer para si mesmo, que é o resultado da vida de alguém que encontra Jesus. Inclusive a gente morre, né, para poder reviver para ele e por ele,
para que Cristo viva através de nós e não mais nós. Então, ressignificar a visão é mudança de ponto de vista. Não é mais o meu ponto de vista, não é mais o que eu acho, não é mais a maneira que eu vejo, é a maneira que Deus vê. Isso é ressignificar a visão. Fala de transformação de ponto de vista e enxergar como Deus. Ressignificar a visão é enxergar como Deus enxerga. E a visão de Deus, ela não é pontual. Por exemplo, se a gente está passando por alguma tragédia, como o mundo inteiro está passando por uma tragédia agora, que é a pandemia, a visão de Deus não é a mesma visão que eu tenho no meio da pandemia. Ele tem uma visão do alto, onde ele viu o antes, ele viu todos os porquês disso estar acontecendo agora. Ele está vendo agora e ele vê o futuro. E ele enxerga o futuro de bem e de graça que ele deseja para cada um de nós. Ressignificar a visão é alterar os próprios parâmetros pela base da bondade e do amor dele e desejar que todos vivam o mesmo. Porque não adianta dentro da minha casa só eu passar a enxergar como Deus enxerga as coisas. Só eu passar a ver as pessoas como Jesus via enquanto ele esteve aqui na Terra e que ele continua vendo. Só eu passar a enxergar a tragédia humana como o Espírito Santo enxerga e ele vai e consola e renova. A minha casa também precisa passar a enxergar. As pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor, eles precisam aprender a enxergar dessa maneira também. Então, ressignificar a visão não é só enxergar Deus em todas as coisas. É passar a ver como Ele. É mudar os parâmetros. É mudar de ponto de vista. É transformar o ponto de vista e desejar que todos ao nosso redor também tenham seus pontos de vista respectivamente transformados. Em nome de Jesus. Isso só se dá com o encontro com Jesus. É só encontrando Jesus em sua essência. É só enxergando Jesus como Ele realmente é. É só vendo Jesus como Paulo viu, né? Que foi inclusive um trecho da palavra que foi ministrada na live Missão Março, em 1º de março. Um trecho da palavra falava sobre esse encontro de Saulo com Jesus, quando veio a luz, né, do céu e cegou Saulo. E ele precisou ficar cego por algum tempo, para quando as escamas caíssem dos olhos dele, ele pudesse passar a ver de maneira diferente. E aquilo que ele passou a ver como Deus via. Então essa cura, essa machucadura e essa cura que Deus proporciona pra gente é que faz transformar a nossa visão. O que é essa machucadura? O que é esse dolo na nossa córnea, né? Na nossa visão? É exatamente a gente abrir mão do nosso ponto de vista. E isso não é fácil. Isso não é simplesmente um ser humano naturalmente ele não consegue fazer isso. Ele pode tentar fazer isso 1, 2 dias, 1 mês, 2 meses, mas a vida inteira ele não consegue. Agora, no encontro com Cristo, enxergando a Cristo como Ele é, exatamente como Ele é, a gente consegue desejar ser como Ele. E a gente só consegue entrar nessa caminhada de ser como Cristo quando a gente abre mão daquilo que a gente foi, daquilo que a gente é. Olha, eu não quero mais ser eu mesmo, eu quero que Cristo seja através de mim. Eu não quero mais enxergar do meu jeito, mas eu quero que Deus enxergue através de mim, eu quero enxergar como Deus enxerga. Então, só assim a gente tem uma verdadeira transformação. Só assim a gente consegue ressignificar a nossa visão. Só assim a gente tem transformação real, diante de encontro com Cristo. Assim como Saulo teve, ele ficou cego, ele abriu mão daquilo que ele via, daquilo que ele entendia, da maneira como ele caminhava, da maneira como ele falava, como ele agia, como ele julgava, pelo modo de vida de Cristo. E aí ele passou a enxergar tudo ao seu redor como Deus enxerga. A gente tem, infelizmente, um ensino, teve por muitos anos, eu profetizo em nome de Jesus que não tem mais, que recebendo a Jesus na nossa vida, a gente passaria a viver num mundo cor-de-rosa, num mundo onde só haveria sombra e água fresca, e tudo seria transformado. E muitos se frustraram ao longo da caminhada, eu me frustrei muitas vezes,
porque realmente a gente ouviu essa palavra completamente transformada de acordo com interesses que, enfim, cada um que falou dessa maneira sabe quais eram seus interesses, mas as coisas não são transformadas, as coisas são como são. Quem é transformado é você e eu, somos nós que somos transformados. E é a nossa visão a respeito das coisas que passam a ser diferentes. Então o problema que havia, pode haver um milagre, sim, Deus pode fazer um milagre, o extraordinário, se for da vontade dele, se houver um plano orquestrado para isso. Mas se não houver, o problema vai continuar ali. O que vai mudar? A sua percepção do problema, a sua crença de que aquilo pode mudar, de que aquilo a qualquer momento vai ser restaurado, vai ser transformado, que vai haver cura. Somos nós que somos transformados, não é o nosso entorno. As pessoas vão sendo influenciadas pelo tanto que nós somos cheios do Espírito Santo, mas o mundo, ele continua o mesmo. As relações é que podem ser transformadas do tanto que você se permite ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, do tanto que você se permite morrer para si mesmo, para que Jesus Cristo nasça através de você. Amém? Então, esse foi o mês, esse foi um pouco do aprendizado ao longo desse mês de ressignificar a visão. Isso foi um pouco daquilo que o Espírito Santo me encheu ao longo desse mês, da minha busca, da minha sede e da minha fome por essa palavra, por entender esse posicionamento, o que é essa nova visão, esse entendimento novo das coisas ao nosso redor. E quando a gente faz um check-out, hoje a live missão check-out, né? Quando a gente faz um check-out no hotel, o check-out, a tradução literal de check-out, que é uma palavra da língua inglesa, é revisão. Então, enquanto a gente está ali na recepção para fazer o check-out, vai alguém do hotel, vai lá no quarto para ver se está tudo certo. Para ver se não falta nada no quarto e para ver se você não esqueceu nada no quarto. Para ficar tudo certinho para você ser liberado para ir embora. E a gente está se despedindo do mês de março. E aí eu quero perguntar para você que está assistindo, depois, que vai ouvir depois essa palavra, você está deixando o mês de março todo organizado? Você está esquecendo de organizar alguma coisa no mês de março? Você está deixando de pedir perdão para alguém ou de perdoar alguém? A gente precisa entender a importância dessas viradas de ciclo no mundo espiritual, sabe? A gente precisa valorizar esses fechamentos e os starts, as aberturas de novos ciclos. Então, hoje é o dia, a gente acabou de dar as 18 horas, né? Praticamente 6 horas aí pro dia acabar e pro mês terminar, para que você possa orar e buscar em Deus e pensar o que comecei em mês de março e eu não fechei. O que eu posso resolver agora para começar um ciclo novo diferente? Para amanhã, no dia 1º de abril, que é o dia da verdade de Deus, que a verdade de Deus vai ser liberada sobre a tua vida, você comece jejuando, você comece limpo, livre, para começar como um vaso novo, para receber o vinho novo de Deus na tua vida, para a tua vida, a palavra nova que vai te encher, que vai te impulsionar, que vai te levar para mais perto de Deus ainda, que vai te fazer ser cheio mais do Espírito Santo, que vai te fazer ser mais parecido com Cristo. Vamos finalizar esse dia, vamos fazer o check-out, vamos fazer essa revisão e terminar o dia colocando a cabeça no travesseiro e falando: Senhor, eu só tenho a agradecer, não há pendências. Não há pendências. E quando eu falo em pendência, eu não estou falando de conta, não estou falando disso. Estou falando de pendências no mundo espiritual. Eu estou falando de pendências com você mesmo, de coisas que você decidiu fazer no mês de março e ao longo do mês você desistiu, ou você abriu mão, ou você se arrependeu, ou você desistiu por fraqueza. E vamos ajustar isso hoje. Vamos fazer esse check-out. Ficar tudo certinho para que venha o cara da recepção e fale assim: ó, pode ir pro teu mês de abril liberado, porque no mês de março ficou tudo certo. Amém? Em nome de Jesus. E para fazer esse check-out, para te incentivar
a finalizar esse mês, onde a palavra foi ressignificando a visão de maneira redondinha, debaixo de mais uma palavra. Eu quero compartilhar uma palavra que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, verso 17. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. Que diz assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Verso 19. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. Verso 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Esse é um trecho específico no meio de uma guerra dos sírios contra o povo de Deus. E um moço de Eliseu, né, o rapaz que o acompanhava, estava apavorado e dizendo: olha, eles são muitos, a gente não vai conseguir, são muitos, nós somos poucos. E Eliseu falava: calma, porque em maior número estão aqueles que estão conosco do que os que são contra nós. Só que o moço de Eliseu, aquele que andava com Eliseu andava com Deus, e aquele moço andava com Eliseu. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver aquilo que Eliseu estava conseguindo ver. Tinha certeza de que estava ali. Então, Eliseu orou. E aí ele orou a Deus e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O rapaz, ele passou a ver aquilo que Eliseu já tinha certeza, que os sírios, eles podiam estar confiando em carros, em cavaleiros, em homens, em armas, mas Eliseu tinha certeza de que Deus tinha posto ali ao redor deles proteção espiritual. E o moço e o rapaz passou a ver, porque Eliseu orou por isso. E aquilo que eu disse no início dessa live, onde eu falei que ressignificar a visão não é só ter essa transformação para nós mesmos, ter esse ponto de vista divino dentro de nós. A gente precisa desejar que os outros que estão ao nosso redor, que as pessoas que convivem conosco, também vejam. E Eliseu, naquele momento, ele desejou, ele pediu a Deus, ele falou: Deus, faz ele enxergar aquilo que eu enxergo. Abre os olhos espirituais, dá uma visão, mostra para ele, deixa ele enxergar aquilo que ele não consegue ver hoje. E é com essa palavra aqui que eu quero desejar que você faça essa oração de Eliseu, que você ore por outras pessoas, para que as pessoas também enxerguem como você enxerga, para que as pessoas compreendam as situações ao redor como você compreende, para que as pessoas consigam ver a boa mão de Deus sobre elas, assim como você consegue ver. Ore como Eliseu, sabe? Ao invés de ficar tentando, com as tuas palavras, colocar na cabeça de alguém a verdade do Evangelho, quem é Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, brigar todo dia, sabe? Discutir. Ore a Deus e peça: Senhor, faça que essa pessoa enxergue assim como eu tenho enxergado. Faça com que essa pessoa tenha a sua visão ressignificada, assim como o Senhor ressignificou a minha visão. Assim como eu hoje consigo enxergar muitas coisas da maneira que o Senhor enxerga, faça com que essa pessoa também enxergue. E ao longo dessa palavra, a gente tem uma brincadeira com visão aqui, né? Porque Eliseu, ao invés de ele pedir que Deus destruísse aqueles inimigos, ele pediu que Deus cegasse aqueles inimigos. E ele conduziu os inimigos até o meio de Samaria, para ali ser feita a justiça contra eles.
E chegando lá no meio de Samaria, Eliseu pedia a Deus que ele trouxesse a visão de volta. Então, um homem de Deus, ele pode orar por isso. Um homem ou uma mulher de Deus. Esse mês de março foi o mês de ressignificar a visão. Da gente passar a enxergar como Deus enxerga. Se as pessoas que estão ao teu redor, se as pessoas que trabalham com você, se as pessoas de dentro da tua casa não conseguem enxergar a vida como você enxerga porque você tem o Espírito Santo e eles não, ore. Ore, Eliseu orou e Deus atendeu. Por que ele não atenderia você? Porque ele não me atenderia? Ore, peça para Deus mudar a perspectiva das pessoas que estão ao teu redor. Pede para as pessoas enxergarem como Deus enxerga. Pede para Deus que mude a visão daqueles que estão ao teu redor. A respeito dos problemas, a respeito até das bênçãos, né? Para que eles passem a ver que as coisas boas vêm das mãos de Deus e não das mãos do homem. Muitas vezes ele envia através da mão do homem, mas vem sempre da mão de Deus. O que é bom vem de Deus. Então, Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, quando Ele quer. Mas a gente pode sim, assim como Eliseu pediu para Deus abrir os olhos daquele rapaz que andava com ele, para que ele também visse o sobrenatural de Deus ao seu redor, para que ele tivesse mais confiança, para que ele tivesse mais fé, para que ele tivesse mais tranquilidade e paz. Nós podemos orar também pela nossa família, por aqueles que vivem conosco, por aqueles que caminham conosco no nosso trabalho, por os nossos vizinhos, a nossa parentela que vive longe, para que eles passem a ter a visão ressignificada por um encontro com Cristo. Sabe o que muitas vezes faz a nossa visão ficar embaçada? Além da idade, sem óculos, a gente fica com a visão embaçada. A luxúria, o desejo da carne, sabe? O desejo de fazer a tua carne ser alimentada constantemente. Eu preciso, eu quero, eu tenho que, esse egoísmo, essa luxúria da carne, esse desejo da carne. E quando eu falo de desejo da carne, eu não falo só de sexo, eu falo de qualquer coisa. Quando a gente está muito voltado pro eu, não, mas eu mereço, eu estou muito cansado. Eu estou falando de coisas que eu já falei, eu já pensei. Mas eu estou muito cansado, eu mereço. Mas eu estou muito triste, eu mereço. Essa luxúria faz a nossa visão ficar turva. A gente não consegue ver as coisas com nitidez. Quando a gente abre mão de nós mesmos, quando a gente abre mão do eu pelo nós, pelo corpo de Cristo, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pela nossa equipe no trabalho, os nossos olhos ficam menos turvos e Deus consegue trabalhar com mais liberdade ali através da nossa visão, porque a gente para de ter uma visão egoísta para ter uma visão coletiva, que desde o início foi o sonho de Deus, que se fosse pra gente ser egoísta, Deus não tinha feito a mulher para ser companheira de Adão, se fosse pra gente viver só. Então o objetivo de Deus é que a gente viva em comunidade, a gente aprenda a viver em comunidade. Então parar com esse egoísmo, esse desejo de alimentar a própria carne o tempo todo, o meu desejo. Eu vejo muita sabedoria em muita coisa que é dita por aí, tanto na psicologia como nesse dia a dia dos coachings, né? Isso, eu vejo muita sabedoria, muita coisa legal, mas quando eles param para falar que você precisa dar atenção aos teus sentimentos e alimentar mais a tua vontade, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Então eu ouço tudo, vejo tudo, mas eu guardo aquilo que convém ao reino de Deus. Cuidado com o egoísmo, porque o egoísmo faz a tua vista cada vez mais receber escamas. Ao invés de ser como Saulo, que teve as escamas arrancadas, o egoísmo vai tampando os teus olhos para aquilo que é a visão de Deus. Vai tampando os teus olhos, quando você vê, você enxerga só humanamente. Você enxerga só o mal. Você enxerga só o lado ruim, porque tudo está voltado para você. Deixa o egoísmo de lado, deixa a luxúria da carne de lado.
para que a tua visão seja limpa pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu vou terminar essa live com essa palavra que está ali em Jó 31:1, para que essa seja a tua oração hoje, até o final do dia, até o final do dia 31 de março de 2021. Jó faz uma declaração no início de uma declaração longa. Logo no primeiro versículo de Jó 31, no versículo 1, ele diz assim: eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Ele está falando especificamente, né, porque ele era casado, enfim. Ele está dizendo que ele fez uma aliança com os olhos dele para santificar os olhos dele. Para ele não desviar nem para a direita nem para a esquerda, para ele se manter fiel à esposa dele. Mas ele está falando aqui de santificação dos olhos. Então a gente podia, hoje, para fechar o mês de março, mês de ressignificar a visão, fazer uma aliança com os nossos olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria só no dinheiro? Como, pois, eu os fixaria só no que vem do meu trabalho? Como, pois, eu os fixaria só na notícia que sai da televisão? Como, pois, eu os fixaria só na pandemia? Eu fiz uma aliança com Deus e com os meus olhos. Eu vou santificar os meus olhos. A partir de hoje, eu quero enxergar tudo como Deus enxerga, inclusive o mal. Enxergar o mal como Deus enxerga. Porque o mal ele já tem fim certo. Até o mal sabe que ele tem fim. Porque já está certo, já está aqui na Bíblia que ele vai acabar. Que o fim dele é no abismo. Agora a gente precisa aprender a enxergar conforme a Bíblia diz, conforme a Bíblia nos ensina. Então, em nome de Jesus, não deixe esse dia acabar sem que você faça aí o teu check-out pessoal, o teu check-out espiritual. Faz o teu check-out financeiro também. Como é que você levou o mês de março? Quantos livros você leu? O quanto você caminhou? Eu estava pensando nisso hoje, quando essa pandemia começou, que a gente imaginou que fosse ficar só 15 dias em casa, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Ia ser uma coisa rápida, então eu não fiz muitos planos. Mas depois, quando eu percebi que a coisa não ia ser rápido, a única coisa que eu pedi a Deus foi que eu não terminasse a pandemia, terminasse esse período de pandemia, que ainda não terminou, do mesmo jeito que eu comecei. O quanto você caminhou desde a pandemia começada até agora? O quanto você cresceu? O que você criou, né? Você deixou a criatividade de Deus se mover através da tua vida? O quanto você melhorou enquanto ser humano? Quantas pessoas você ajudou? Melhor, o quanto você ajudou o outro, o próximo? Porque quantas fica parecendo que a gente quer fazer uma listinha, né? Uma lista de competição. O quanto você creu que Deus podia mudar a tua sorte? O quanto você ainda está esperando? Porque a esperança em Deus, ela não morre. E no tempo certo de Deus a coisa acontece. E pode ser que até agora não tenha acontecido, mas o quanto você ainda está esperando? Eu espero que você responda aí do outro lado. Eu ainda tenho esperança, eu ainda estou esperando em Deus. O quanto você se precipitou? O quanto você errou em todo esse período? Agora falando do mês de março. Quando você começou no dia 1º de março e hoje é dia 31, você mudou o teu patamar em alguma área da tua vida? Seja financeiro, seja espiritual, seja o teu devocional que mudou, seja a tua vida familiar, a tua maneira de lidar com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo. O que mudou? Faz o teu check-out hoje. Se você não conseguiu mudar muita coisa, ou se você não conseguiu mudar nada, o teu check-out hoje a tua oração final hoje no mês de março é: Senhor, esse mês eu não consegui, mas eu me coloco à tua disposição para que a partir de amanhã a coisa mude. Se você conseguiu mudar muito,
mudar muita coisa, se você consegue enxergar uma mudança de status, de patamar, seja em que área da tua vida for, a tua oração hoje no final do dia vai ser: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E se eu mudei determinada área da minha vida, se eu mudei isso, se eu mudei aquilo, se eu alcancei tal coisa, foi porque a tua boa mão esteve sobre mim, eu estou debaixo da tua graça, as tuas misericórdias se renovaram. De uma forma ou de outra, faça uma oração check-out. Para: Senhor, eu fecho esse ciclo hoje, deste mês, porque amanhã eu quero viver o que o Senhor tem para mim no mês de abril. Eu quero viver o novo, eu quero nessa madrugada, nessa noite de sono, ser renovado, ser vaso novo para receber o que o Senhor tem para derramar sobre mim, o teu vinho novo. Amém? Em nome de Jesus. Pare para pensar, feche os ciclos. Feche os ciclos debaixo de uma palavra. Ore por aqueles que estão ao teu redor. Sabe, peça perdão. Não deixa virar um mês com pendência, sabe? Se conseguir, sabe, vai lá fazer o check-out em cada uma das pendências e inicie um mês livre, sem pendências, sem pesos, sem arrastar correntes passadas, para viver o novo de Deus a partir de amanhã. Amém? E essa palavra, ressignificar a visão, ela não morre no mês de março. Ela fica dentro de nós e a gente vai crescendo e aprendendo cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse tempo, Senhor, por esse compartilhar, por o Senhor ter compartilhado essa palavra comigo ao longo dos devocionais. Obrigado pela tua presença a cada dia desse mês de março. Obrigado por cada palavra liberada, Senhor Deus, cada palavra lida ao longo desse mês. Obrigado porque a leitura está avançando, a leitura bíblica anual, e em cada dia não é só mais uma leitura, eu tenho conseguido aprender mais de Ti, eu tenho conseguido ouvir a Tua voz, e eu Te louvo por isso. Obrigado pela dinâmica da oração ter sido otimizada, o Senhor tem me ensinado mais, Senhor, a respeito disso, e eu Te louvo porque eu sei que tudo que há de bom vem das Tuas mãos, e eu Te agradeço por isso. Eu declaro o meu Ebenezer: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor ajudou a minha família, e eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor, todos os livramentos que eu vivi, que eu nem soube, toda a proteção que o Senhor proporcionou para minha casa, em saúde, em cura, em restauração, todo o pagamento de todas as contas. Eu Te louvo por isso. A possibilidade de conseguir ajudar o meu próximo, eu Te louvo por isso, Senhor. Eu Te louvo por tudo, porque eu sei que o Senhor está acima de nós e adiante de nós, preparando o caminho através da Tua palavra que já foi liberada. Muito obrigado. Eu Te louvo e Te agradeço. Obrigado pelo mover do Espírito na nossa vida, dentro da nossa casa. Obrigado pelo envio do Teu Filho, para fazer com que hoje, em nome de Jesus, eu faça essa oração e tenha essa liberdade de falar contigo. Muito obrigado. Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 6 da manhã, live missão check-in. Não é check-in, mas é live missão do mês de abril, com a liberação da palavra do mês de abril. Eu te espero aqui às 6 da manhã. Um abraço, Deus abençoe.